Bom, queridos, Deus colocou no meu coração uma palavra que para mim não é novidade. Mas toda vez que eu falo um pouco desta palavra, eu sou completamente renovado. Eu mesmo provo do poder desta palavra toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar essa palavra. Como eu coloquei aí o tema, eu queria trazer uma palavra hoje que é de seguidor a discípulo. Em todo tempo, em crise ou não, a proposta de Deus é que façamos discípulos da mesma maneira que Ele fez discípulo. Ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então hoje eu queria trazer um pouco da diferença entre o seguidor e o discípulo. Eu queria que você entendesse que você foi chamado para ser um discípulo. Você foi chamado para estar ao lado dele, para estar aprendendo, mas o inimigo, como diz lá em 1 João, no capítulo 5, ele tenta cegar o nosso entendimento da verdade. E ele trabalha, lógico, com aquilo que é falso, com aquilo que é réplica, que parece ser. Então, muitas das vezes, o seguidor se sente bem porque parece que ele está bem, ele está até ao lado do Senhor, mas ele ainda não foi transformado em um discípulo. Você que está comigo nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma breve oração para que os problemas deste mundo, os problemas que você está enfrentando hoje, ele não seja barreira para a compreensão da palavra. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos neste projeto belíssimo, aonde já temos alcançado da parte do Senhor todo favor, todo bem às nossas vidas, com os meus irmãos que estiveram antes de mim, passando por aqui, que estiveram cantando, louvando, que estiveram liberando uma palavra, e que nesse momento, nesse início de tarde, o Senhor também fale poderosamente aos nossos corações. Fala porque desejamos, queremos, estamos ansiosos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, eu queria convidar você a abrir a palavra no livro de Josué. Josué, capítulo 1. É daqui que nós vamos dar início a este pontapé em relação à palavra de Deus. Tenho observado aqui muitos irmãos aí da igreja entrando. Que Deus abençoe aí os irmãos do Ministério Palavra de Vida. Saudade imensa de vocês, né? Bom, irmãos, eu queria falar hoje sobre troca de níveis. Eu queria falar hoje sobre troca de quem nós somos. Eu pedi para você abrir no livro de Josué, porque através de Josué é que nós vamos entender como é formado ou como é forjado um discípulo. Através de Josué nós vamos poder sugar, absorver todo o favor, todo o bem da palavra em relação às nossas vidas. O que é um seguidor? Para a gente poder entender o que Deus quer falar com a gente precisa perceber o que é um seguidor e o que é um discípulo. O seguidor é aquele que segue, a palavra já diz seguidor. É aquele que está seguindo e pode estar seguindo em todos os momentos. Qual é a diferença, então, logo do seguidor para o discípulo? O seguidor, ele não tem responsabilidades, ele não tem compromisso. O seguidor, ele está aonde a multidão está, aonde Jesus está. Bom, a Bíblia, ela vai trazer uma gama de situações em que Jesus, por onde ia, uma grande multidão o seguia, ao ponto de pessoas acordarem bem cedo, de pessoas madrugarem para poder estar ouvindo Jesus. E sem fazer aqui um julgamento, é lógico que nós estamos fazendo isso, mas quando chega no momento mais difícil de Jesus, esta multidão não estava. Então chegamos à conclusão que esta multidão, ela era multidões de seguidores. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. O seguidor, ele não tem uma responsabilidade, ele não tem um compromisso. E o discípulo? O discípulo é aquele que estuda, é aquele que aprende, é aquele que permite ser moldado
e aquele que aplica. Então existe uma diferença muito grande, porque o seguidor, ele não tem responsabilidades e o discípulo tem. O discípulo sabe quem ele é. Eu sei em quem eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. O seguidor, ele não tem esta responsabilidade nem este entendimento. Ele está aonde a multidão está. Ele está aonde as pessoas estão aglomerando. Isso, se você aglomerar num determinado lugar e começar a olhar para o alto, muitas pessoas vão parar do seu lado e vão olhar. É normal do ser humano. Agora, o seguidor é aquele que aprende, é aquele que é ensinável e é aquele que, além de aprender, ele aplica no seu dia a dia, porque ele sabe que o discípulo, ele vai gerar discípulo. Ele não aplica só por ele não aplica só por benefício da sua vida, por benefício próprio. Ele aplica porque ele sabe que através dele outras pessoas podem se tornar discípulos. Então, irmãos, eu queria trazer algumas diferenças do dia a dia, normais, baseados em Josué capítulo 1. Fique com a palavra aberta para você poder acompanhar comigo alguns versículos. A primeira coisa, irmãos, eu queria liberar para a tua vida é que todo seguidor, ele vive uma aventura. E todo discípulo tem uma missão. Aventura e missão, existe uma diferença muito grande. Existem muitos aventureiros. Existem muitas pessoas que estão por aí se aventurando. É mais um plano que ele tenta dar certo na sua vida. A aventura é uma circunstância acidental, é o inesperado. Às vezes, quando eu era bem jovem, eu gostava de viver essa aventura e tinha muito a questão de acampar. E nós íamos e vamos ver aonde podemos ficar, é nesse campo aqui, então vamos para o próximo. Não tínhamos uma missão, nós tínhamos e queríamos viver uma aventura, deixando as coisas acontecerem normalmente. A multidão, ela estava a fim de aventuras, ela estava a fim de benefícios próprios, porque ela era uma ou um aventureiro. Na obra de Deus, o chamado de Deus, não é que você viva uma aventura. Deus não quer você como um aventureiro, seguindo Ele. Ele quer você como um discípulo que vive uma missão. Você tem uma missão. O Evangelho de João diz que ele escolheu você primeiro e ele te designou, ou seja, ele te projetou, ele te deu uma missão para você cumprir. O próprio Senhor Jesus, ele disse: eu vim para um determinado fim, eu vim com uma missão. Independente se eu vou chorar, se eu vou sofrer, se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a tua, ela tem uma missão. Missão, irmãos, é uma incumbência, é um encargo, é uma função específica que alguém confere a outro para realizar alguma coisa. Deixa eu ser um pouco mais claro. Jesus confia tanto em você que ele te chamou para ser discípulo e ele te deu uma missão. Ele te deu e colocou nas tuas mãos porque ele confia em você. O discípulo, ele pega de Deus, recebe de Deus esta incumbência. Ele tem um compromisso com Deus. Ele tem uma obra a executar com Deus. Vivemos em uma geração de aventureiros, e volto a dizer aqui, não estou julgando ninguém, mas nós vivemos numa geração de aventura. As pessoas querem viver uma aventura, um momento, um final de semana, enquanto Jesus está mandando dizer para a minha vida e para a tua vida hoje. Ele quer que você seja um discípulo, que você esteja debaixo de uma missão, de um propósito. Deus te chamou para ser um discípulo. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que o seguidor, ele troca de lugar. O seguidor, ele troca de lugar. No versículo 1, no Evangelho, ou melhor dizendo, em Josué, diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, Deus, filho de Num, servidor de Moisés. O que eu aprendo aqui é que o seguidor, ele troca de lugar. Jesus está na Galileia, a multidão ia para Galileia. Jesus está em Nazaré, a multidão ia para Nazaré. Jesus está às margens do mar, a multidão ia para o mar. Jesus está na sinagoga, a multidão ia para a sinagoga. Ou seja, o seguidor, ele troca de lugar, ele vai aonde até Jesus está, e ele vai. Agora, o discípulo, ele troca de nível interior. Ele troca de nível espiritual. Eu estou dizendo agora de Josué. Josué, Deus está falando, Josué, a partir de agora, existe uma troca de nível em você. Você não é mais um poderoso, valente soldado. Agora você é um líder. Agora você vai liderar este povo. Moisés, meu servo, é morto. E eu estou chamando você. Não é para você trocar de lugar somente, porque agora vocês estão nas campinas de Moabe, pronto a habitar a terra. Não é a troca de lugar. O discípulo não se preocupa no externo, na troca de lugar no externo, porque o discípulo sabe que aonde ele estiver, o Senhor vai estar com ele. Agora ele se preocupa em uma troca de nível espiritual. O Senhor tem nos chamado a esta troca. Nós vivemos em épocas de ciclo. Estamos vivendo uma fase de pandemia, é uma fase, vai passar, como muitas outras fases já ocorreram no mundo, desde que o mundo é mundo. Agora, o homem de Deus, a mulher de Deus, o discípulo do Senhor, ele se permite trocar de nível. Como Pedro, aquele homem medroso, aquele homem que negou o Senhor. E lá na frente, quando é colocado na parede, no livro de Atos, ele diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa primeiro eu falar de Deus. Ainda que seja para minha morte, eu não vou me calar. Deus está mandando liberar para a tua vida hoje, meu irmão, uma mudança de nível. O Senhor está liberando um novo nível para a tua vida. Da mesma maneira que ele liberou para Josué. Josué, agora tu não é mais o soldado. Todo mundo vai saber que tu és o líder. É você que vai levar este povo. Moisés, mas Moisés não, Moisés morreu. Eu troco o teu nível agora. O que Deus está mandando dizer para você, ele está trocando o teu nível agora. Para você mergulhar mais, para você ter mais autoridade, para você ter mais o reconhecimento, para pregar para as pessoas, para poder ser um exemplo, para poder ser uma ponte para essas vidas. Outra coisa que Deus ministrou no meu coração. O bom seguidor, ele sempre vai sinalizar que ele vai ser um bom discípulo. Nós damos sinais, irmão, das situações. Existem sinais que são liberados. Josué não foi escolhido porque era o amigo de Moisés. Josué não foi consagrado porque ele era o filho do pastor. Josué, ele não foi consagrado porque ele consolava Moisés. Ele foi consagrado, a troca de nível aconteceu porque ele sinalizou em ser um bom seguidor. Porque todo discípulo um dia é um seguidor. Agora, nem todo seguidor, ou nenhum seguidor, foi um discípulo um dia. Então, Êxodo capítulo 17 traz a história de Josué. Quando Deus, por intermédio de Moisés, chama Josué e fala para Josué, Josué, nós estamos em uma batalha. Eu vou estar no monte orando e você vai estar aqui com a espada na mão. Você vai estar guerreando. É nessa hora que o seguidor sinaliza que vai ser um bom discípulo, porque ele não reclama, porque ele entende aquilo ali como um privilégio de trabalhar para Deus. Geralmente, quando a gente quer ver se alguém vai ser um bom diácono, um bom presbítero, a gente bota ele na prova, a gente bota para ver o que ele vai fazer, mas o pastor só me chama, só eu. Será que não tem mais ninguém? É porque você precisa sinalizar que lá na frente você vai ser um bom discípulo. Então, nesta peleja, ele foi com Arão e Hur e Moisés no monte orando. Numa visão natural,
Era mais fácil orar do que pelejar, meu irmão, porque eu tô de longe orando, mas esse homem estava na linha de frente. Ou seja, se você ainda está na fase de um seguidor, seja um bom seguidor, porque o Senhor está olhando você, está observando você, e quando chegar a hora, vai chegar o seu momento de ser o bom discípulo para poder ajudar outras pessoas. Outra coisa Deus ministrou ao meu coração é que o seguidor, ele só ouve, e o discípulo, ele executa. O Salmo 81 vai falar sobre isso quando é um salmo de Moisés, que Deus diz: o meu povo não me quis ouvir. Ou seja, Deus estava falando com o povo estava ouvindo. Então, como Deus diz que o povo não me quis ouvir, Deus está dizendo: o povo não executou o que eu falei para fazer. Não basta só seguir, o seguidor, ele vai estar sempre ouvindo Jesus, mas não vai estar aplicando o que Jesus mandou fazer. Muitas pessoas iam embora, só comiam o pão e o peixe, mas a preciosidade da palavra, que era para dentro do coração, as pessoas não recebiam. Versículo 10 ainda do capítulo 1 aqui de Josué, vai dizer assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo. Ou seja, Josué ouviu e executou. Qual é a diferença? A diferença, irmãos, é que como servos de Deus, discípulos, vai chegar sempre a hora de executar, de se movimentar, de fazer alguma coisa. Essa época é a hora de executar. Época de pandemia, nunca vivemos uma época dessa no nosso país, ou seja, é a nossa geração, né? Outras coisas aconteceram, é lógico, mas nunca vivemos. É a hora de você executar, demonstrar ser um bom discípulo. Porque Josué, ele ouvia e executava, ao ponto aqui de no capítulo, no versículo 10 e 11, ele executar o que Deus estava mandando ele executar. Mas existe diferença no executar. Uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração, irmãos, é que a execução do discípulo, ela não depende de profissionalismo. Nós temos nos transformados em profissionais. Eu sempre digo isso em nossa igreja, que se contratarmos pessoas para ficar na porta, se contratarmos pessoas para tocar o louvor, se contratarmos pessoas para pregar a palavra, ela vai acontecer. É o profissionalismo. Nos tornamos profissionais nesta época. Estudamos um pouco a Bíblia e somos capazes de falar em algum texto, basear historicamente, usando hermenêutica, homilética, nós vamos conseguir profissionalmente desempenhar alguma coisa. Agora, o verdadeiro discípulo não depende de profissionalismo, porque existe dentro dele um ecoar de uma voz de comando. Moisés esperava Deus falar. Josué esperou Deus falar. Eu e você, como discípulos, precisamos esperar Deus falar. Deus não chamou você para funcionar. Deus chamou você para fluir. Vou repetir, porque isso é forte. Deus não chamou você para funcionar. Você não é uma igreja que funciona. Você não é um líder que funciona. Você não é um pastor que funciona, que deu certo. Deus chamou você para fluir. Quando você flui, é porque existe algo dentro de você, do seu interior. Vão fluir rios de água viva. Por quê? O profissional, ele força e faz. O discípulo, não. O discípulo, o verdadeiro discípulo, ele permite fluir. Não é aquilo que ele quer. Não é aquilo que eu quero falar. Não é aquilo que eu quero fazer. Então, quando eu sou profissional, eu faço porque eu tenho um manual na mão. Eu sei como fazer. Agora, quando eu sou um verdadeiro discípulo, eu não faço com manual. Eu faço com o coração.
O verdadeiro discípulo, ele faz porque ele se permite fluir. Quando ele menos percebeu, já está pronto. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo não faz para ele, ele faz para o mestre. É quando você é pego de surpresa para pregar, é quando alguma coisa acontece de repente e você viu, parecia que eu não estava preparado, porque o profissional, ele já se sente pronto, preparado. O discípulo não. O discípulo sempre vai se sentir dependente do seu mestre. Algumas pessoas chamam Josué de medroso. O cara ficou, não, quem sou eu, Senhor? O peso da responsabilidade. Porque se ele fosse profissional, o tempo que ele andou com Moisés, ele falou, eu sei como fazer. É só pegar para a direita, pegar para a esquerda e ir para frente. Ele não. Ele disse, eu não sei como fazer. Não diga que sabe. Diga que você não sabe, mas que você tem alguém que vai te ensinar. Então o verdadeiro discípulo é aquele que flui. Que o Espírito de Deus flua dentro da tua vida, meu irmão, neste tempo. Não faça como profissional. Deus não quer profissionais. Igreja não é uma empresa. Embora seja uma organização, ela é um organismo vivo. Ela é feita de pessoas que são totalmente dependentes dele, do fluir dele para a sua vida. A execução da missão do discípulo, ela vai sempre depender dele se dispor. Isso está no versículo 2. Diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Morto. Não conta mais com Moisés. Quem morreu não pode fazer nada. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não existe discípulo fazendo corpo mole. O discípulo precisa entender que ele precisa se dispor. Dispor é colocar em ordem, é organizar, é ordenar. Em nenhuma história da Bíblia, quando Deus libera algo, autoridade sobre alguém, ele não manda fazer de qualquer maneira. Às vezes, nós temos recebido de Deus, mas não estamos colocando em ordem. Primeiramente, é uma batalha, é uma guerra. Ninguém vai para a guerra em desordem. Há pouco tempo eu estava falando de Gideão. Gideão, quando começa a tocar a trombeta, ele começa a chamar os fracos de Manassés, o seu clã, que era o menor. Ele começa a chamar e ordenar. Eles vêm e formam em fileiras para o combate. Pegam as armas que estavam esquecidas durante 7 anos e eles vão para a linha de frente. A história do milagre, quando se abre o Mar Vermelho, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele ordenou, ele avaliou o povo e começou a colocar o povo em ordem. Porque se é em desordem, eles morrem no mar. Se é cada um por si, eles morreriam na travessia do mar. Se você é um discípulo do Senhor, coloque em ordem tudo. Primeiramente, a tua vida. Primeiramente, os teus pensamentos. Estamos passando um momento tão difícil. Eu disse para alguém hoje pela manhã, não é pecado ficar desanimado, não é pecado ficar ansioso. O errado é permanecer. Porque Deus, pelo Espírito Santo, te dá a capacidade de você sentar e de você ordenar para dentro de você. Eu sei em quem eu tenho crido. É uma fase, isso vai passar. Eu sou um discípulo, eu preciso colocar tudo em ordem. Eu preciso arregimentar como fez Moisés, colocando em pelotões, colocando em companhias de guerra. O discípulo não faz de qualquer maneira. Dispõe-te, Josué. Para de chorar, Josué. Eu sei que você está temeroso, mas agora é hora de você se levantar. Olha para este povo. Olha para esta multidão, Josué. Tu já foi forjado lá atrás, agora tu serás exemplo para este povo. É por intermédio de você que vocês vão entrar na terra que eu já dei. Se ele já deu, meu irmão, eu preciso me dispor a conquistar. Eu preciso me dispor e organizar tudo ao meu redor para que eu possa avançar. No início desta pandemia, algo novo, inusitado para todos nós, principalmente
para nós pastores, praticamente todo dia na igreja, e eu percebi a estratégia do inimigo em querer desorganizar a minha vida interna. Não ter mais ordem, viver um dia esperando o outro. E eu comecei a perceber que se sou um discípulo do Senhor, eu preciso manter em ordem a minha vida, a minha casa, até mesmo porque eu sei que o altar em desordem não é respondido. Então eu precisei colocar mais uma vez e declarar: Senhor, estou nas tuas mãos, vai acontecer o que acontecer, se for comigo, se for com amigos, se for com irmãos, mas tu ainda tem o controle de todas as coisas. Não sei quando isso vai passar, mas enquanto não passar, eu estarei sendo fortalecido como Abraão, dando glória a Deus. O verdadeiro discípulo, irmão, ele entende o segredo da missão. O segredo da missão, irmãos, o que é ser alguém bem-sucedido dentro de uma missão, dentro de um contexto bíblico? Porque às vezes a nossa vida com Deus não é bem-sucedida. E quando eu falo de bem-sucedido, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de você ter bens, eu estou falando de você ser você mesmo, em Deus. Eu estou falando, alguém bem-sucedido não é alguém que fica desempregado, deixou de ser bem-sucedido. Não é alguém que a sua família morreu alguém, eu não sou bem-sucedido por isso, não. Eu estou falando que ser bem-sucedido, biblicamente falando, é permanecer firme, é permanecer constante na luta, na dificuldade e na prova. E qual é o segredo para se manter em ordem o verdadeiro discípulo? Está no versículo 7, aonde diz assim a palavra: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Deus está dando segredo para Josué. Deus está dando segredo para você, meu irmão. Quantos Moisés passaram pela tua vida? Quantos homens, fora Jesus, que é o grande mestre? Então, o discípulo, ele depende discípulo, lembrar de todo o ensino. Porque agora é a hora de você lembrar tudo aquilo que Moisés te ordenou. Agora é a hora de você colocar em prática. Agora é hora de você avançar sem se desviar à direita ou para a esquerda. Agora é hora de você avançar confiando na palavra. Porque deu muito errado quando os discípulos estavam no começo. Porque Deus chamou seguidores primeiro que se transformaram em discípulos. E lá na frente, eles são os grandes apóstolos, porque eles estão colocando em prática todo o ensino que Jesus liberou. Meu irmão, está liberado. Eu disse para os irmãos aqui que eu fiz uma pergunta para Deus. Eu disse: Deus, o negócio está muito bom nesse tempo, espiritualmente falando. O quê? O céu está muito aberto. Até vendo filme, a gente pega uma palavra e Deus disse: não, o céu sempre esteve aberto. Você que estava sem tempo, você que não se dispunha, você que não vinha ao meu encontro, os ensinos estão liberados, está liberado sobre a tua vida, está liberado sobre a tua casa, está consumado, a palavra já foi liberada, eu paguei, está pago. Então você precisa colocar em prática, você precisa lembrar, você precisa entender que tu és precioso, existe uma preciosidade sobre a tua vida, que é a palavra de Deus, que são os ensinos. Irmãos, por onde Jesus passava, as pessoas reconheciam que ele falava de uma maneira tão diferente, que tinha autoridade. Está liberado, meu irmão, que seja um tempo de você se aproximar mais dos ensinamentos do Senhor. Mas às vezes eu esqueço, isso é bom. Eu disse para minha esposa, eu leio a Bíblia com muita vontade porque eu esqueço. E passa muitas coisas, detalhes que eu não lembro.
Por quê? Eu já tenho problema de memória, meio esquecido, todo mundo sabe. Mas é porque naquela hora ali Deus quer falar diferente comigo, é a revelação da palavra. Então, meu irmão, você precisa entender que foi liberado pelo Senhor. Você quer ser bem-sucedido? Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda sem a autorização da palavra de Deus. O ensino, o Espírito Santo que hoje habita em nós em toda a plenitude. A palavra diz que Jesus, ele disse aos discípulos: eu vou, mas voltarei. Mas antes de voltar, eu enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho ensinado. O Espírito Santo, teu amigo, o teu ajudador, aquele que mora em você, ele te faz lembrar. Não é a memória boa. Eu tenho que ter uma memória boa, fresca, não. Eu preciso estar aberto e deixar o Espírito fluir dentro de mim. Bom, tenho ainda um tempinho, porque eu ainda quero orar também com você. Mas quero liberar outra coisa. O discípulo sempre receberá da autoridade do mestre. Cristãos, pequenos cristos. Autoridade que é liberada sobre a tua vida, sobre a minha vida. E é aí que Satanás fica doido. Quando você entende isso, que a autoridade que está sobre a tua vida é a mesma que estava sobre Jesus. Vou te provar isso. Números capítulo 27. Se você puder abrir aí, abre em Números capítulo 27, versículo de número 20. Vai dizer assim: olha o que Deus diz para Moisés: põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresenta perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, e ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Foi Deus que falou, Deus, para Moisés: pega da tua autoridade e coloca sobre Josué. Pega da tua autoridade e coloca sobre Josué. Lá na frente, Jesus, quando vai enviar os discípulos, ele diz assim: eis que vos dou poder e autoridade. É a mesma que você tem, meu irmão. A mesma que estava sobre o Senhor quando andou aqui nesta terra. Poder, força de obrigar. Que poder é esse que você tem? Sobre Satanás, sobre os demônios, sobre as situações que tentam te paralisar. E autoridade? Autoridade de conduzir pessoas. Autoridade para que as pessoas olhem para você e as pessoas entendam quem é você. Por isso não é só poder, poder e autoridade. Por isso a autoridade estava sobre Josué. Não era qualquer um que ia levantar para guiar uma multidão, qualquer um, não. E as rebeliões que sempre aconteceram, não, quem ele está pensando que é? É um dos nossos grandes erros dentro da casa do Senhor, quando a gente quer questionar quem é e quem não é. A autoridade foi liberada, meu irmão. O discípulo tem a autoridade do mestre. O discípulo tem da mesma autoridade do mestre sobre a tua vida nessa tarde, irmão. Nesse dia de hoje, dia 4, sobre a tua vida, sobre a tua família, está repousando a mesma autoridade do mestre. Tu és um discípulo, tu foi chamado para ter a mesma autoridade do mestre. Para terminar, todo discípulo, ele sempre foi um seguidor um dia. Porque o discípulo, ele se permite ser moldado, diferente do seguidor. O seguidor, ele já se apresenta pronto. Faz isso, faço, eu sei fazer. Eu tenho experiências, eu vim de não sei da onde, eu sempre fazia isso. O discípulo: olha, eu não sei fazer, mas se você me ensinar, eu garanto que vou dar o meu melhor.
O discípulo, ele se permite ser moldado. O discípulo permite a mão de Deus entrar dentro dele. O discípulo permite ir na olaria. O discípulo senta para aprender. Pedro está começando a sua trajetória, a transição de seguidor para discípulo. Muitos falam mal de Pedro. Eu já meti muito mal em Pedro, mas eu também sei as coisas boas de Pedro. O primeiro contato de Pedro naquele mar com Jesus, ele sinalizou que ia ser um bom discípulo. Porque quando Jesus manda ele jogar a rede, ele diz assim: olha, eu até tenho as habilidades. Aqui não dá peixe no fundo e nem pela manhã. Mas sobre a tua palavra eu lanço a rede. Que palavra? Sobre a Bíblia? Não. Sobre algum versículo específico? Não. Palavra está com letra minúscula. Sobre a tua palavra. Sobre o que eu vi sendo liberado do Senhor. Porque antes de tratar com Pedro, ele estava tratando com as multidões. E Pedro estava observando que a palavra que saía da sua boca tinha autoridade e tinha poder. Porque uns eram curados, outros eram restaurados, outros eram libertos, famílias reconstruídas. E na hora de que Pedro ouviu, lança a rede desse lado, ele disse: eu lanço sobre a palavra, eu lanço sobre todo o ensinamento que eu estava aqui olhando e observando o Senhor. Sobre esta palavra, sobre este ensinamento, eu estou lançando a rede. Resultado? Vários peixes ao ponto de romper a rede e ter que chamar outras pessoas. Essa palavra eu quero liberar para a tua vida. Será que você é tão duro? Eu sempre digo que eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos. Mas vim do mundo, adolescência, juventude, meus pais não eram evangélicos. Mas tive muita dificuldade ainda de... Porém, é muito mais fácil trabalhar com criança. Que você vai ajudando no processo de formação do caráter da criança. Porque nós chegamos na igreja muitas das vezes e colocamos um limite para o trabalhar de Deus. Isso aqui não, Senhor. O que Pedro podia dizer? Senhor, o Senhor prega muito bem, o Senhor ensina muito bem, mas o Senhor não é pescador. Eu nasci nessas águas, eu cresci nesse mar. Papai me levava bem criança para pescar. Disso aqui eu entendo. Não é hora, não é momento. Mas ele não. Baixou a guarda, se desarmou e falou: sobre a tua palavra eu vou lançar. Cansado, da noite toda, cansado, porque trabalhou a noite toda, desanimado, triste, porque não pegou nada. Mas é nessa hora que Pedro está sinalizando que vai ser um bom discípulo. Quando ele diz: eu lanço. Ele permitiu alguém que aparentemente não tinha conhecimento nenhum de mar, de pesca, ao ponto dele depois pedir para que esta pessoa saia do seu barco. Tamanha a incredulidade daquele homem e a grandeza do Senhor. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida hoje. É um tempo de transição, é um tempo de mudança, é um tempo de sair da condição de seguidor para discípulo. É um tempo de mudar, é um tempo de transformar, é um tempo de deixar de seguir somente ao Senhor. Seguimos durante muito tempo, vai ficar seguindo até quando? Mas eu estou em todos os compromissos, eu estou em todas as lives, eu estou em todas as reuniões. Eu estava vendo um jovem pregar aqui no domingo, que benção. E ele falando, né, é o tempo das lives, mas na verdade o que Deus quer recuperar é o tempo da intimidade.
É a oportunidade de fechar a porta do teu quarto. É a geração que fecha a porta do quarto. Nós não temos tempo e agora temos. Não tínhamos, porque é uma correria a nossa vida. E a gente acaba se derramando a Ele com aquelas orações prontas. Obrigado pelo almoço, obrigado pela saída, obrigado pela chegada. E agora é um tempo de você estar perto dele como um seguidor que está passando pela transição para os discípulos. Ouvir os seus ensinamentos, ouvir a sua palavra, ouvir as suas parábolas. Quando ele te convida para um lugar a sós, para estar orando com ele, esse é o tempo de Deus para a tua vida. Eu quero orar, meu irmão, com você nesse momento. Eu quero pedir a Deus que nos ajude, que de uma maneira individual possamos olhar para a nossa vida, não importa o tempo que você tem de crente. Tem muita gente que tem muito tempo e ainda é um seguidor. Tem gente que tem menos tempo, mas já é um discípulo. Então não tem esse problema de tempo, quem você é, qual é o seu cargo. Não existe isso. É hora de você passar para ser um discípulo do Senhor, seguindo os seus conselhos, como Josué. Foi um bom líder, que no final da sua caminhada, ele deixa um legado. E ele disse, olha, eu não sei vocês, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele faz tudo conforme Deus manda ele fazer. Alguns tropeços naturais dos homens, mas consegue fazer com que o povo chegue ao local, a terra prometida.